Posso? Tipo Fábio Paim. 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 Bem-vindos ao Jogo Quase Limpo. O meu nome é Paula Bogdanov. Comigo hoje tenho 4 comentadores. O presidente do Almacilense, André Lemã. O diretor desportivo do Olhanense, António Livramento. O responsável pelas redes sociais do Liverpool em Portugal e no Brasil, Marco António. E, por fim, o ex-jogador, cuja Wikipédia diz, e passo a citar: depois de ter começado a sua carreira no Sporting, ele jogou por vários clubes, sem nunca ter vingado e destacado em dois clubes. Fábio Paim. Acho que toda a gente sabia, né? Depois de sim. nunca ter vingado, acho que já chegava a mim fácil, né? Acho que sim. Mas Toda a gente sabia que muito eras obrigado tu. por essa apresentação. Não fui eu que disse, foi a Wikipédia. É enorme. Hoje o tema é futebol de formação e começas tu, André, a falar, já que tens mais... Não, acho que a pessoa que tem mais experiência a nível de futebol de formação será, sem dúvida, o António e o Fábio. Ambos passaram por grandes academias. O Fábio foi muito jovem ao Sporting. O António já chegou nos sub-19, sub-18, ao Benfica, e tiveram essas experiências. E acho que devemos começar de cima para baixo e realmente de ver o que é que são os grandes exemplos na formação e, se calhar, depois, a partir daí, vermos o que é que podemos discutir a nível local e a nível daquilo que realmente interessa ao nosso público. Os tempos são outros. Na minha altura de formação era completamente diferente do que é hoje em dia. Antigamente no centro de estágio havia um psicólogo para, sei lá, 100 e tal atletas. Hoje há um psicólogo para cada equipa, as coisas estão totalmente diferentes e antigamente com o talento conseguias jogar. Hoje em dia só o talento não chega, se não tiveres disciplina. E cada vez mais na formação é assim. As coisas hoje em dia estão muito profissionalizadas, seja no Benfica, no Sporting, no Porto, nos clubes pequenos. Toda a gente trabalha bem e os jogadores cada vez estão mais profissionalizados. Como é que eu explico isso? Os miúdos começam já muito cedo a serem instigados a fazer certas coisas, que eu acho errado. Ainda há bocado estávamos aqui em off a falar na situação da formação, que os atletas, enquanto novos, têm que jogar em várias posições, em que eu sou apologista disso. Não podemos intitular um jogador, ser grande, como o André dizia ainda há bocado, tem que chegar à central ou ponta de lança, isso não existe. Os jogadores têm que passar por várias posições, até porque há jogadores altos que têm alguma técnica e podem jogar noutras posições. A formação cada vez está muito mais profissional e aqui em Portugal trabalhamos muito bem a nível de formação. Dizer o quê? O pior da formação é os pais, sinceramente. Demasiado pressing nos filhos e muita pressão. De resto, a formação é uma parte bonita. E sem a formação não há futebol profissional. E sem o futebol profissional não há formação. As duas coisas têm que se complementar. Quando olhamos para o Benfica Séniores, temos que olhar também para a formação. Porque sem isso, sem uma coisa não há outra. Os pais às vezes não percebem a pressão que estão a pôr nos filhos, porque é uma pressão indireta. Eu não falo com o meu filho sobre futebol, eu não exijo sucesso, mas depois está num jantar de família e diz, o meu filho quando estiver no Atlético de Madrid vai sustentar a família toda. Uma frase dessas, numa criança de 11 anos, pode ter repercussões enormes. O peso carregado. Há um ex-jogador do Sporting cujo o sobrinho jogou a futebol com o meu. E esse jogador do Sporting sustentou a família toda. E de repente, essa carga caiu em cima do sobrinho dele. O sobrinho deve ter 11 anos agora, acabou para o futebol. Esse menino começou a jogar futebol aos 4 anos, aos 11 anos. Banal, muito banal. E essa pressão às vezes é uma coisa que vem de forma inofensiva até. É fácil de ver. As miúdas de 14, 15 anos, quando vão à volta dos jogos dos sub-16 e dos sub-17, para saber não é quem é o mais bonito, quem é o mais interessante, quem é aquele que eu gosto, é quem é o melhor jogador. E esse tipo de pressão vem de todos os lados e às vezes é aplicada sem querer. E os pais e as mães fazem por amor quase e fazem-no às vezes na brincadeira e metem uma pressão. E isto é real. Eu tenho um funcionário meu cujo filho está a jogar no Sporting, no outro dia dizia-me assim, estava a fazer os pagamentos ordenados por aí fora, ele dizia-me assim, se o meu filho um dia, o meu filho, quando for jogador, não te preocupes, eu vou dar uma ajuda para injetar dinheiro na tua empresa. Eu achava aquilo muito engraçado, que o filho dele, coitado, não sei em que ano é que está no 5º ou no 6º ano, e as expectativas e os sonhos que são transportados. É isso e é o do jogador frustrado, não é? Toda a gente, o Fábio Paim costumava dizer como é que é, eu podia ter sido jogador se tivesse sido o problema no joelho, quando encontras malta na rua, podia ter sido tão bom como tu se tivesse sido o problema no joelho. Não tivesse sido o joelho,
Os pais não têm noção daquilo que estão a dizer, não têm noção do que estão a passar para os filhos. É isso. E dizerem que foram grandes craques, grandes jogadores. O meu filho, quando me pergunta, diz: marquei uns golos nos iniciados, ainda fiz ali uma coisinha, o primeiro, segundo ano de sénior, depois acabou. Então o objetivo do meu filho é só: quero ser melhor do que tu. E eu disse: pai, isso é uma fasquia muito, muito baixinha. E é essa fasquia baixa que temos que pôr nos nossos filhos. Primeira pergunta no final de cada jogo tem que ser: divertiste? Pergunta se quer para ficar no clube, estás feliz no clube, gostas do treinador? Tudo feito. E gostas do treinador ainda é relativo, não é? Não gostas do treinador, aguenta até o final da época, não é? Não gostas do teu patrão, aguenta o trabalho, ou até arranjar os outros. Não gostas do professor, temos pena. Os pais não, ele não gosta do treinador, mude-o da equipa. Era o que faltava. Não, e eu acho também que quanto mais a formação se torna um negócio, mais a gente perde o fator social da formação. E a gente não está falando aqui dos pais só, mas dos clubes também, porque você está tratando aquilo como uma empresa, você está tratando aquelas crianças, basicamente, como ativos seus, que podem valorizar ou desvalorizar. E o grande problema é que, se a gente pega os números da Premier League, por exemplo, 0,5%, isso quer dizer, uma criança a cada 200 crianças que passam na base, na academia de um time de Premier League, assinam um contrato profissional com um time de Premier League. A gente está falando que é o mínimo do mínimo. E a gente está cada vez mais deixando o fator social nessas grandes academias de lado. A gente está deixando a formação da pessoa em segundo plano para a formação do atleta, que é o que valoriza para o clube. E aí depois a gente tem uma grande quantidade de pré-adolescentes ou jovens adultos que chegam aos 20, 21 anos, que não têm capacidade para ganhar a vida no futebol e que não tem formação nenhuma e nem qualquer estrutura para seguir em outra área. Então, assim, isso é um problema econômico até em nível de país mesmo, porque a gente está abandonando a formação de muitas das crianças no meio do caminho em favor daquela que funciona. Em primeiro de tudo, agradecer, gostei muito deste tópico, acho que é o mais dos que a gente já falou, né, que todos não sejam importantes, mas este aqui eu acho que é o mais importante, que é quando começa, né, é quando a gente começa, que é a formação, né, de onde vêm os grandes jogadores. E o que eu vou dizer aqui, não sei se vocês todos vão estar de acordo, mas o que eu acho é que agora lançam-se mais jogadores, tem mais jogadores, mas com menos qualidade, né? Porque se a gente for ver os jogadores de antigamente, a gente vai ver Figos, vamos ver Ronaldos, vamos ver João Pintos, vamos ver esses nomes assim que eu acho que agora tem aparecido cada vez menos, né? Por isso o que eu digo é que agora cada vez lança-se mais, mas com menos qualidade, não é? E eu acho que daí a gente já começa a ver que a formação já não é tanto formação, não é? É como aqui o meu colega disse, eu acho que agora isso tudo é um negócio. Isto é um negócio e cada vez mais, mas eu tiro o chapéu porque agora há mais acompanhamento. Há mais acompanhamento, liga-se mais à parte humana. Mas eu acho que, né, a parte humana, eu acho que é importante, mas a gente está aqui para ver espetáculo, né? Espetáculo. E cada vez eu acho que o futebol é menos espetáculo. Mas o problema, na formação dos treinadores, eu tive um treinador, tive que mandar embora, que queria jogar em tic-tac no futebol de 7. 3 toques. Recebe, dá, toca. André, tu vês um jogador que quer fazer uma brincadeira no campo, o árbitro para te dar amarelo. Mano, isso eu nunca vi, eu nunca vi isso. É por isso que eu pessoalmente, eu cada vez olho mais o futebol como... Não. Chato. Então, eu tenho uma coisa, uma regra no clube que é assim. Lá atrás, tentem não fintar. Do meio campo para a frente, se tiver espaço para correr, se um jogador passar uma bola num treino, se ele tiver 20 metros à frente e se atrever a passar a bola, em vez de correr, é um miúdo. Se ele não for fintar aos 12 anos, vai fintar quando? Aos 30? Ele tem 12 anos, pega na bola, vai para cima dele. Sim, mas agora aquilo está à volta das equipas, tira isso aos jogadores. Já não dá essa criatividade, exatamente. Agora eles querem táticas, o extremo tem que vir defender, o lateral, é uma coisa, não é? Na minha altura eu vinha até o meio campo, né? O que eu sabia era atacar. Né? Eu sei que é muito importante um jogador fazer mais do que uma posição. É muito importante, né? Isso hoje em dia vale mais. É por isso que eu estou a dizer, hoje em dia né? Aquilo é o dinheiro. Né? Antigamente vai até o meio campo, depois tu sabes fazer bem, que é. Né? Decide, exatamente. E era bonito. Agora eu não vejo um jogador fazer isso. Eu vejo, por exemplo, o Kenda, vou dar esse exemplo, porque eu estive no estádio a ver.
tecnicamente muito evoluído. Mas se tu vis agora, ele Não usa. não vai. Pô, não. Não vai, Ele ele vai chega, perder, vai fechar o lateral. já bem cansado, chega ali e ele quer é cruzar, né? Ele quer é despachar a bola. Eu acho que isso é o futebol. Os números são importantes, os números que ele estava a dizer. Sabes qual é o número da Liga Portuguesa? Quais? Jogadores formados em toda a formação, seja qual for o clube, que chegam à Primeira Liga Portuguesa. 3,67%, disse o Roberto Martínez no dia. Então, em 100% dos jogadores que temos na Liga Portuguesa, 3,67%. Menos de 4 atletas chegam. Menos de 4 vão jogar na Primeira Liga. Não estou a dizer sequer no Benfica. E cuidado que é nos grandes que eles aparecem. André, mas tu não achas bonito? É o que eu digo às vezes ao meu filho, porque meteram eu vou falar contra mim. Hein? O meu filho dizia-lhe assim: tu tens de ser melhor que o teu pai, ou tens que. E o meu filho vinha-me com essa conversa. O meu filho já tem 14 anos. E eu pergunto-lhe o que é que ele está a fazer agora. Né? Por exemplo, sabes porquê? Por aquilo que pegou na cabeça do miúdo. Ser melhor que o pai, tipo, por exemplo, ele, com esta idade ele já devia estar, por exemplo, a sustentar uma família, fazer contratos, e não, está parado. Não é? E entendes o que eu estou a dizer? Sim. Eu acho que os meus têm que ser felizes, têm que fazer o que gostam primeiro, têm que saber se é aquilo mesmo que eles querem, porque eu não vou obrigar o meu filho a ser jogador. A mim ninguém me obrigou. Se calhar deveriam ter feito, né? No meu caso, se calhar deveriam ter feito, né? Mas isso é uma discussão, né? Mas acho que os meus têm que ser felizes, têm que se divertir, têm que gostar. Epá, é muito importante isso. Depois é aquilo que estava a dizer dos pais, que os pais querem mais do que os filhos. E quando assim Eu pego um exemplo do que você estava falando ali da falta de liberdade para a criação do meio para frente, né? Isso prejudicou, por exemplo, o futebol brasileiro como um todo. Você pega o Brasil campeão da Copa do Mundo de 2002, a base do estilo de jogo, o esquema tático do Felipão era basicamente o seguinte: vamos montar uma defesa sólida com 3 jogadores e um volante que volta, e a gente tem uma estrutura defensiva definida. À frente, passou do meio campo, time que tem Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, quem decide são eles, meu. Eles vão fazer as coisas. E em 2018, né, na Copa de 2018, que foi a primeira do Tite, a primeira de 2 do Tite pelo Brasil, isso voltou muito à tona. Ele fez uma campanha nas eliminatórias, né, nas qualificatórias para o Mundial muito forte, e a base dele era o seu trabalho defensivo forte e deixar a criatividade vir à frente, principalmente com o Neymar, que era o grande nome dessa geração. O problema é o seguinte: hoje não dá mais para o Brasil, por exemplo, fazer isso, porque o menino está saindo com 18 anos e termina a formação num clube, no Manchester City, por exemplo, em que não tem essa criatividade, é proibido. Então você não tem como ter um número de jogadores. Eles passam um ano jogando no seu clube sem ter essa liberdade. E você acha que ele vai chegar em uma semana de treino na seleção e ele vai fazer isso? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque eles metem aquilo na cabeça deles que é. Eles têm de defender primeiro, um extremo com qualidade acima da média, tem que defender para depois atacar. Isso que tu estás a dizer é lindo, não é? Porque assim tem que ser. Os defesas é para defender, os do meio campo é para fazer. Cada um tem o seu trabalho. Não. É tudo mesmo, é defender primeiro. Primeiro vamos defender e depois é como é por isso, olha, de equipa pequena. E olha, e André, e se tu vis, é por isso que se calhar cada vez morrem mais jogadores em campo. É muita. Opa, eu acho que sim, porque é muita. Eu nunca tinha visto tanta. Porque é muita. Mas verdade, o do doping é para outro dia. Não, porque eles contam. Porque eu acho que eles metem aquelas coisas todas. Aquilo é para contar o quanto é que eles correram, não é? Pois é, não é qualidade. Não é qualidade. Volta aos 20 anos, o jogador corria de 7 a 8 km por jogo. Agora são 13, 14. Fora o número de ações de alta intensidade, né? De sprints pequenos e tudo mais. O campo aumentou 5%. Que eu digo sempre, às vezes nas minhas idas, que é assim: os extremos colam no lateral, vai ver se o lateral ataca. Vai ver. Ataca uma vez. Não, sim, se o extremo. Cola lá no lateral. Se o extremo não vê tanto, o defesa também vai atacar. Porque essa é a grande questão. Porque na hora que o cara tem mais medo de perder do que vontade de ganhar, ele vira por extremo e fala o seguinte: você vai acompanhar o lateral até atrás. Ao invés de virar e falar assim: vai pra cima dele que o cara não vai subir, meu. Ele não vai subir. Não vai, porque ele não vai andar, ele não vai andar, ele rebenta. No futsal, no futsal não daria bem. Cuidado. Eu sou um presidente que a equipa que eu treino, a equipa já deu o nome medo. O treinador do futsal no outro dia dizia assim: pressão a campo inteiro para a equipa toda. E eu dizia assim:
Eles têm 11 anos, ninguém marca golos no meio campo. Relaxa a tua equipa lá atrás, quando ganharem a bola, deixa-os fintar. Ninguém marca golos no meio campo no futsal, por amor da santa. Eles dizem, não, pressão é em cima, carrega. E os miúdos, 2 minutos, tudo arrebentado. E dizem, não, calma, eu explicar, calma. Ninguém desses miúdos de 11 anos consegue sequer com uma bola de futsal daquelas pesadas chegar de uma baliza à outra. Quando mais marcar um gol dali. Espera por eles, quando ganhar a bola. Porque senão eles estão mortos, no momento da criatividade eles estão mortos. André, hoje em dia, voltando a isso da formação, tu pagas para jogar, né? Tu pagas para treinar. Pagas para treinar. Não, para tipo, treinar. O que eu acho é isso. Os pais pagam, mas na cabeça vai lá dizer isso a um pai. Ele está a pagar para o filho treinar. Ele vai dizer que tu és maluco e que não sei o que não paga mais. Está no meu grupo do WhatsApp não dos é? pais. Aqui não paga-se para treinar, não é? não pagam E eu mensalidade. estou a dizer, hoje em dia, na nossa altura era, iam 100 ao Sporting, ficavam 1, mano. Ficavam 2. E no meio destes 100, esses quase todos deram jogadores ao livramento. Agora não, agora pagam. Tens de pagar equipamento, né? Não, Os miúdos do bairro, não. os miúdos do bairro não têm dinheiro para pagar isso. Não têm. E o que é que acontece? Já são menos. E normalmente os grandes jogadores vêm dos bairros. A gente tem que ser sinceros. Não, mas agora sabes onde é que vão vir? Do condomínio fechado. Isto é Não, mas também merecem. Também Não merecem. tem nada a ver, vou-te explicar porquê. Nos bairros jogava-se a bola na rua. Já não se joga, Já já não não há se joga, criatividade. exatamente. Onde é que tu consegues jogar a bola na rua? No condomínio fechado, com segurança e Sim, com mas campinho eles- de bola. Lá jogas. André, os grandes jogadores, peço desculpa, vêm Não, vêm dos do bairros. bairro, sim, Vêm sim. dos bairros e estão lá ainda. Só que o que é que acontece? motivação. Tu já não vês miúdos a jogar a bola no jogo. Para já porque está perigoso, né? Está cada vez mais perigoso. E os pais cada vez têm mais controle sobre isso. Só que os miúdos querem ir a uma captação ou coisa. Já não existe, André. É muito raro. Eu, pelo menos, não tenho visto isso. Não é? Não tenho visto isso. Por isso é que eu estou a dizer. Isto tudo Fábio, mudou. na nossa altura, os jogadores eram contratados para o Benfica, Sporting e Porto quando? No torneio Lopes da Silva, sub-14. Agora, das eu vejo aqui para o seleções. Algarve, olha, tu sabes, melhor que ninguém, temos o Sporting, o Benfica e o Porto aqui. Os miúdos vão para cima com que idade? 12 anos, não é? O primeiro ano de iniciado. Tens aqui 13 anos. tipo seleção do Algarve desses 3 grandes clubes. Sim. Ou seja, até tira os direitos de formação dos próprios clubes. Eu sei que antigamente havia o Ginásio de Tavira, o Olhanense, tinha um jogador os bom direitos. e ganhava os direitos de formação. O que é que os clubes grandes estão a fazer? Estão a tirar os miúdos mais cedo daqui para não pagar direitos de formação, e cada vez mais estão a formatá-los. Esses miúdos, tipo tu, irreverentes e vão para cima, toda a gente gosta desses miúdos. E esses miúdos é que fazem o desequilíbrio nas equipas. Onde é que eles estão? Tu chegas com 12 anos, tu passas 2, ou até passa um e passa a bola, vai-te a tirar a criatividade. É o que eles fazem. Quando há os jogadores desses acima da média, é o que tu gostas de ver, é os Neymar, é isso tudo. Sim, mas agora já não tem. Livremente eu não vejo. E os jogadores que eu vejo a fazer, que querem ainda fazer isso, Levam levam amarelo. Levam um berro. O árbitro para o jogo. Nos Benjamins isso para. Livremente, por amor de Deus, mano. Eu não consigo entender. Eu tenho um miúdo que deixa os pais todos loucos. Que é, o miúdo chama-se Heron. Está no futsal connosco, esteve no futebol já de campo. Está no brasileiro. Bum. E a gente diz assim: Heron, podes fazer, mas tem que dar certo. Tem que dar certo. Porque tem que fazer. Se falhar, não der certo, vai fazer de novo. Vai fazer de novo, isso tem que ser assim. Mas qual é o tem que dar problema? moral no miúdo. Quando ele vai treinar aos iniciados. Vai treinar aos iniciados, muito maiores do que ele, e eu digo, porque é que a gente mandou treinar aos iniciados? Porque a qualidade de passe dele, e o Heron vai ver isto, horrível. Sim, mas é por isso a que qualidade formação, de né? passe dele é horrível. Só Porque formação. como nunca passa a bola, quando vai tentar meter um passo 5 metros, ele falha-me. Então o que é que eu faço? Heron vai treinar aos iniciados. Nos iniciados, fintas 1, fintas 2, ao terceiro, bumba, roxo. Claro. Finta 1, finta 2, viram-no de cabeça para baixo. Tem que aprender, vai aprender. Aí ele já sabe soltar. Mas eu tenho os pais, você é um assassino, mete aquela criança de 10 anos aqui com os de 14. Os pais. Aquilo molda caráter. Os treinos à chuva. Vocês não viram ontem, tu viste? Não pode treinar à chuva. Olha, também. escuta, houve uma equipa na bola, houve uma equipa de futebol feminino que quer processar a ação de futebol do Porto porque tiveram que jogar à chuva e têm todos hipotermia. Opa, por amor da santa, é um desporto de inverno. Não é para tu veres, é um desporto para de tu veres inverno. onde é que a gente chegou. Olha, escuta, eu fui comentar, caíram, quase me matavam. André, o Mourinho, na conferência de imprensa, o miúdo entra, faz 2 golos. E como é que são os 2 golos do miúdo? Cabeça. E o Mourinho vai para a conferência, é para tu veres como é que o Mourinho está à frente. Critica o cabeceamento dele. Não. A parte mais fraca do miúdo é o jogo de cabeça. Mano, já entendeste onde é que ele quer chegar? Sim, ele está a mexer com o miúdo. Esquece. É para tu veres.
Isto, os miúdos têm que ser trabalhados. É aqui, mano. É aqui. É aqui, porque aqui podem ter muitos. Aqui não tem nada, esquece. E eu acho que esse é um negócio muito curioso também, como a formação muda até nisso, né? De geração para geração, a forma com que você trata as crianças mesmo. Porque, por exemplo, você pega o Mourinho. O Mourinho é o principal exemplo disso aqui, mas no Brasil seria o Vanderlei Luxemburgo, né? Que também chegou a treinar o Real Madrid e tudo mais. Por vezes eles são taxados como ultrapassados. Qual que é a sensação que eu tenho? Não em relação a isso. É muito difícil. Você pega o Mourinho e a forma com que ele trata o jogador, a forma com que ele lida com a imprensa. Você chegar num miúdo há 20 anos atrás, que subiu ali sozinho e tal, chegou aos 18 anos, tá no time profissional. Você chega lá e você aperta com ele, você reclama, o cara, o pessoal xingava, o pessoal gritava, tinha todo aquele negócio do trote quando você subia da praxe e tal. É uma coisa. Hoje, o menino chega com 18 anos já no time profissional, ele já tem o assessor, ele já tem o agente, ele já tem isso. Se o Mourinho chega para um ponto desse e fala assim, não sabe cabecear. Amanhã já tá o assessor de imprensa mandando mensagem pro presidente falando que o técnico tá reclamando. Tem gente que sai ali. Não, o Mourinho pode ser uma exceção, obviamente. Mas eu falo assim, no geral. Eu lembro, por exemplo, do Mourinho naquela série que teve do Tottenham. Com isso, por exemplo. Com o Dele Alli. Olha, e a gente nem tá falando tão jovem. De um gajo já concursado. Mas viste a reação dele na época, o Dele Alli. Mas falou alguma coisa e acertou. Olha, a carreira do Dele Alli tanto que acertou. Mas e a reação do Dele Alli na época? Você vê que da mesma forma que talvez teria alcançado o jogador há 20 anos atrás, a mensagem não alcançou ele, cara. Não alcançou, foi por isso que ele acabou com brincadeiras no balneário. No meu balneário há coisas, isto às vezes na formação, há coisas que eu deixo os miúdos fazerem. Os pais de fora, deixo os pais a pressionar de balneário. O miúdo vai tomar banho de cuecas no nosso balneário, os miúdos mais velhos vão rasgar as cuecas. Dizem que isto aqui é para homens. Quando as mães ouvem essas histórias, mas que história, rasgaram as cuecas ao meu filho. Vão fazer bullying com o meu filho. O rapaz podia ser muçulmano, pá, de cuecas. Não, muçulmano, ali no futebol não há muçulmanos, aqui é todos iguais. Os muçulmanos, ciganos, tudo tomam banho. Na minha altura o Sabre tomava banho de cueca, eu que era muçulmano. Tá bem. Quando a gente faz os corredores da morte. Também é muçulmano, não pode. Estou a bater no menino. Eu disse, não, é o aniversário dele, não é? Então a equipa tem uma prenda para ele. Agora, eu tenho pais, eu tenho mães, tive um grupo de 12 pais que se juntaram, israelitas, holandeses, ingleses, e entraram em contato com o advogado que entrou em contato comigo porque eu dispensei os filhos. Isto não é dispensar, chegou ao final do ano, a equipa era mais forte, os meus tinham qualidade, ele peguei numa lista de clubes e disse, olha, o seu filho ficava bem aqui, você mora onde? O seu filho ficava aqui bem no Padernense, ele aqui vai jogar. André, mas se houvesse investimento nos miúdos, ficavam. Não, mas eles pagam. Eu mandei embora mesmo. Eles pagam. Pagassem mais um bocadinho, não ficavam? Não tem a ver com pagar. Acho que tem a ver. É enganar. Os clubes enganam. Vendem sonhos que não podem concretizar. Hoje em dia eu tenho meio campo para treinar. Às vezes tenho um quarto de campo. Eu não posso ter 50 miúdos. Pai, espero que o Presidente da Câmara de Leme me ouça. Eu não posso ter 50 miúdos num quarto de campo. Eu estou a treinar e há um projeto, uma escolinha do Benfica, no Inter, do outro lado, eu tenho 20 miúdos, eles com o mesmo espaço têm 80. E eu digo, tem 3 treinadores, 80 miúdos, 3 treinadores, escuta, nem milagres, não há milagres. Eu acho 2 para 20 já eu acho que em primeiro os miúdos têm que querer. Olha, eu já velho, eu fui para Malta. Eu fui com uma mochila e com uma passagem. E eu estava para ir com quase 90 quilos. Fui à experiência. Eu já tinha jogado no Chelsea, já tinha, só que eu queria jogar mais um bocadinho, eu não sabia mais o que fazer. Fui para Malta, com a mochila. Cheguei no primeiro clube, o que é que eles metem a fazer? Teste físico. Eu morto. Eu não conseguia correr, eu queria era jogar. Quando eu começasse a jogar, eles iam ver que ali havia alguma coisinha que dava para... tens que querer. E metade dos miúdos não querem. Eles não querem. O que é que os miúdos hoje em dia querem? O mais fácil é que ir à noite, ir às miúdas. Eu acho que nessa idade é super normal. É super normal. Mas tu queres ser jogador de futebol, o primeiro sabes que tu vais perder a tua infância. Mas depois eu estou com 37 anos. Agora é que eu tinha que começar a curtir. Carregado de dinheiro. E achas que a minha infância ia me fazer falta? Não ia. E que outra profissão te deixa reformar com 37 anos? E carregado? Não. Olha, tu tens o Nani abandonou, carregado. Só que a cabeça dele está tão doida. Quer jogar mais? Ele precisa de jogar mais futebol. Ele já nem consegue, ele não consegue. Nani, ter meu amigo, não consegue jogar mais larga. Estás carregado a curtir. Mas é parte da formação conseguir passar essa ideia pro Mil também. Porque você, quando tinha 18 anos, tinha essa ideia?
Mano, quem me Não dera. tinha, Não, então, olha, sabe que ninguém é tem. por isso que eu sou o pior exemplo. É por isso que eu sou exemplo, um bom exemplo. Fábio, mas havia sempre alguém que nos dizia: miúdo, tens Não, tempo não, para tudo não, e a gente tinha, estes velhos aqui a chatear-me a cabeça. Não, eu vi, Estes cotas aqui a eu chatearem vi a um velho cabeça. todo torto. Né? Peço desculpa, todo a dizer, mas meu, cheio de saúde. Não, porque tu vais ter tempo, eu queria lá saber dele. Mas ele é que estava meu amigo, estás a ver? É o que a gente diz agora a eles e eles dizem: estes cotas agora Não, aqui. mas, livremente, mas eu acho que eles agora. Eu antigamente, quem é que eu via. Olha, eu vou dizer assim, eu fui o primeiro a abrir, como é que se diz? Falência em direto. Fui eu. Fui dos primeiros que perdi vergonha. És um pioneiro. Eu sou pioneiro, eu sou pioneiro. O Fernando Mendes logo. Não foi Fernando Não, Mendes. depois foram outros. Eu não vou falar os nomes, não vão processar, eu estou sem dinheiro para pagar. Ainda vão pedir no Não, MB8, olha, não é? entendes o que eu estou a dizer? Eles, antes eu não sabia, não via ninguém aí na televisão. Eu arrebentei-me toda assim, eu não via ninguém, escondia-se em casa. Tocavas a campainha, só abriu os stories, não tinhas... Agora já tens vários exemplos. E os miúdos olham para nós e veem-nos como exemplos a não seguir. A não seguir. Não é? E isso para mim, antes eu ficava naquela fogo, isto não... Mas hoje, cada vez mais, eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho porque os miúdos não vão aguentar. Eles não vão aguentar, André, não vão aguentar. Passar isto assim, terem tudo, depois não ter, não vão aguentar. Por isso eu acho que eles deviam dar-nos mais ouvidos sobre isto. A Netflix devia fazer um filme sobre a vida do Paim e tu mostravas aos teus miúdos. Não, mas cuidado, ele Aqui faz. está. Ele faz a conferência do insucesso. Nunca ouviste a conferência dele? Só que Ele faz sabes uma qual é o conferência. problema? Sabes qual é o problema? É que os pais acham que nós temos que fazer tudo de borla, porque... E eu acho que também, mas só que, por exemplo, os pais têm que entender que eu para ir daqui para o Porto, eu tenho gasóleo, eu tenho portagem, estou cheio de problemas de portagem, não paguei portagem, não vou pagar mais, vou levar preso. Por isso eu acho que... Não, vocês querem rir, falam, tá bem. Eu acho que... Eu já vi 4 mil euros às portagens no carro, querem saber Não, que era eu meu, também mas estou tens de cheio de pagar. problemas. Eu estou cheio de problemas, mas as pessoas só vão entender quando o país for preso de novo e eu vou dar. Pronto. Os pais têm que entender que eu tenho todo o gosto de ir dar essas palestras, de falar com os filhos. Só que, isto tem custos. Isto tem custos, né? As portagenzinhas, dormir, comer, pelo menos isso. Nem vou falar dos meus filhos que se lixem. Eles não, é assim que os pais pensam, porque eles têm filhos e nós não temos. Mas, eu estou aqui, ainda não morri, está bem? Que se quiserem, ajudem assim nos transportes, está bem? Se não quiserem, não vou de carro, vou de comboio, vou de autocarro. Não é ajuda, isso não é uma ajuda. Eles Entende? têm que pagar pelos teus serviços. Mas as pessoas, quando a gente pede, as pessoas acham que é mau. E no entanto, eu tenho não sei quantas mensagens dos miúdos que eu fico com pena, sabes, mano, André? Dos miúdos que os miúdos querem. Essa mensagem é tão importante. Mas agora tem uma mensagem nova que eu estou a passar muito para os miúdos, que é assim: nem toda a gente tem que ir para o Barcelona, para o Benfica ou para o Chelsea. Calma. E depois eu mostro-vos aquelas propostas. Olha, Islândia, segunda divisão, 3 mil euros. Malta, segunda liga, 1000 euros. Vocês estão a ver. Continua a ser uma profissão com alguma saída. André, jogar num Estoril Praia, jogar num Braga mas isso tão bom. Não, a gente já está falando muito aqui. É a Primeira Liga, né? A gente já está falando muito. Mas a gente está falando aqui, é isso, meu. Austrália, O cara que vai jogar na 6 mil dólares. É uma profissão boa. Mas cuidado, tens que manter os estudos ou uma carreira ao lado, porque essa carreira vai-te permitir algum conforto, chegares com algum dinheiro, mas não te vai permitir reformar o jogador de futebol, infelizmente, vive muito de ego. Um jogador que começa a receber 2, 3 mil euros, que para mim atualmente já me ajudava muito e eu já estava. Mas o jogador sabes o que é que faz? Vai comprar um carro? Não. Compra o ténis, só os ténis são 500. A roupa é mais 600 ou 700. Faz a conta. Sim. Depois da sorte deles é que o clube paga a casa. E alguns têm um restaurante assim para comer, mas eles não pensam é que isso nem sempre vai ser assim, não é? Por isso é que eu tenho jogador é complicado, André. Ser jogador, se tu não tiveres isto aqui, não serve nada. Esquece. E ele tá tentando copiar o jogador que ele vê Já ali tá com no mais top, status. E que esse que mesmo tendo mais dinheiro, Não não faz isso. paga, não paga o paga tênis, roupa. não paga a roupa. É patrocínio. Exato. E ele tá ali com 2, 3 mil euros tentando gastar tudo É isso pra que eu pagar. digo aos jogadores. Só que se tu falas isso a um jogador que já está numa primeira liga, por exemplo, se eu vou falar isso com um jogador e o jogador é mal educado, ainda vai-me dizer, mas tu, ok, está tudo bem, mas amanhã vai-me ligar.
Mas quando Bem, é mau- bem, o que é que queres que eu te diga, irmão, agora? Mas penses que comigo não acontece? Oh, André, mas tu jogaste no Distrital e como é que se chamava aquela divisão que eu jogava? A terceira divisão, Série F. Tu jogaste aí porque tu sabes alguma coisa. Mas depois, sabes, quando não tem dinheiro e de repente chega aquela mensagem, André, rachas o meu Não, e-mail. mas a gente tem vários, temos várias pessoas assim. Só que o que me dá pena é isso, porque, porra, É o que Mas na última vez que eu vim aqui, eu acho que eu comentei exatamente isso e é verdade. Quando a gente, somando tudo que a gente falou aqui, geralmente esses jogadores, uma grande maioria deles, vem de condições más de família ali, condições precárias, vem de bairros periféricos, você vê a realidade brasileira, por exemplo, como é. Eles aos 18 anos, aos 17 anos, têm o seu primeiro contrato profissional, começa a ganhar mais dinheiro do que todo o agregado familiar, vira a galinha dos ovos de ouro de toda a família e a partir dali, ninguém vai falar não pra ele. Porque ninguém quer perder a chance. Irmão, mas eu Ele vou- cresce sem a possibilidade de alguém virar pra ele e falar assim, cara, esse não é o caminho. Porque a pessoa também tá na necessidade Não, e acha não. que vai Não, ser cortado tudo na bem, história. tudo Isso bem, é um mas perigo. aí vêm pessoas como eu, não é? Aí Exato, depois vêm pessoas é. como eu. E hoje é mais fácil, porque o pai não ganhou nem um terço daquilo que ele... Olha, a minha mãe não ganhou nem um terço daquilo que eu... E hoje em dia, quando eu estou em necessidade, para onde é que eu vou? Né? E eu já tenho vergonha, André. Eu às vezes prefiro ficar no carro. Não lhe vou bater à porta. Porque um gajo chega assim e diz assim, pô, eu ganhei 10, 30, 40 vezes mais que a minha mãe. E a minha mãe tem a casinha dela organizada, tem lá comida na panela e eu não tenho nada. Ah? Como é que é isso? Por isso é que nós servimos, né? Para fazer essa parte. Falar, olha, Cuidado. não é bem assim, compra a casa. Não queres casa? Vive no teu carro, compra, mas deixa a casa para a tua mãe que tu amanhã vais... É assim que só... tipo, temos que planear. Há mentalidades. Não é? Mudar. Por isso é que a gente está aqui. Eu não estou aqui, não venho aqui, não tenho o prazer de chegar aqui e dizer isso de mim. Não. Ou tenho, achas que não me dói? Mas cuidado, eu trabalhava muito em discotecas, bares por aí fora, e eu comecei a ver a miúda do balcão, todas as semanas traz uma roupa diferente, sapatos sempre novos. E eu dizia, raramente me enganava. Ela batia ali os 40 anos, estava a trabalhar no supermercado, estava a queixar-se, tinha rodado 7 namorados, todos giríssimos, todos top, milionários, se fosse preciso, não pegou. E depois havia aquela miúda que ia trabalhar todas as semanas com a mesma roupa. Sempre. Calças de ganga, uma t-shirt preta. E eu dizia, olha esta tumba. Pá, comprei o meu apartamento. Pá, comprei o meu Está carro. bem, André, Pá, não mas sei a o gente quê. na altura a gente vai vamos, Roda só para que lá. hoje em dia a gente já tem muito, a gente tem isto, olha, Tem temos informação. as plataformas, eu próprio às vezes estou em casa e estou a ver sobre essas pessoas, mano, mas hoje em dia o que é que eu vou fazer? Vou melhorar, né? Vou melhorar, eu quero melhorar, mas só que hoje em dia já fica mais difícil, a idade também já vem, pá, né? A paciência já... Só que se a gente passar isso para os nossos, se os nossos quiserem ouvir, é isso que, se um 10, se 2 10, eu vou ficar feliz. Estás a ver? Só ver um miúdo venha ter comigo, que já aconteceu, não vou falar os nomes, mas tem jogadores que estão em clubes grandes, já falaram comigo e eu fico super. Isso é que me dá moral, estás a ver? Isso eu fico, porra, isso é lindo de ver. Olha para aí, graças a ti eu mudei um bocadinho. Top! Isso é ótimo. É por isso que a gente está aqui, né? Isto é formação. Agora, não é o Sporting, Benfica, estar a meter, eu vou falar de novo, meter, não é que esses cantores, isso não possam, só que hoje em dia é amigo do amigo, isso não vai levar nada para os miúdos, porque eles não passaram, eu passei, o António passou, tu passaste, ele está agora, faz a cena dele no Liverpool, né? Ele está a dar a parte dele, só que quem é que a gente vai levar? Vamos levar um cantor, vamos levar um barbeiro, para explicar aos miúdos, eu vivi na academia há anos, eu inaugurei a academia. Eles mostram meus vídeos na academia, mostram meus vídeos no Benfica, mostram... Então, peraí, eu morri já, André, já morri. Não, mas Então porquê que não me levam lá? Tanto depois de ter jogado no Chelsea, André, eu dormi no chão, fui para o Brasil, todos os dias comia feijão. Mano, mas quando tu queres, o que eu devia ter feito na formação, eu estava a fazer depois de adulto, André, já estava a fazer em adulto, já sem paciência, sem nada, claro que não ia dar. Mas eu tentei outra vez, Agora mete lá um miúdo a dormir no chão, que não quer voltar para casa, que a minha... Não, A história da tem que Austrália. sofrer. Havia uma vaga para a Austrália, não te esqueci de falar da vaga para a Austrália. Há 2 semanas atrás apareceu uma vaga para um ponta de lança para a Austrália. Nada especial, $8.000 australianos, são 5 mil e tal euros. E davam casa com jantar e com almoço. Então, havia um miúdo para falar com os pais dele, lá temos isto e aquilo. Os pais sentaram, o miúdo não entrou na universidade, estava na idade porreira, mandou-se os vídeos, parecia porreirinho, não sei o que é nada de especial. Qual foi a pergunta do miúdo? O que é que eu como ao pequeno almoço?
É que eles só davam o almoço e o jantar. O que é que eu como ao pequeno almoço? Não foi. Qual é o clube? Quais são as coleções? Não, o que é que não eu vou como ao quando, pequeno vou almoço? quando, é para ir quando. Quando é que abre o mercado? Não, O que é que eu como ao não, pequeno o que é que eu almoço? vou- E isto é a geração Z, não é que chamam agora? A geração Z que É a nós geração temos. Z. Então, Pá, estás a ver? e é o que eles digo, conseguem André. fazer. Os miúdos agora que não abrem o olho e que queiram vir passar o que a gente está a passar agora. Que vocês vão ver como é a depressão que vocês vão apanhar. Que até... Não, mas vão ter os pais. Vão ter, Vão ter os pais. vão estar bem. Os pais estão a pensar na vida deles com com pelos no não sei onde querem ir os pais. Tá bem. Olha, a minha mãe, é por isso que eu amo a minha mãe. A minha mãe diz, Fábio, tu tens aqui que dormir na rua, não vais dormir. Agora, também não dá para fazer, não dá, André. Os pais têm a vida deles, entende? Não, mas escuta, os pais destes miúdos abdicam da vida. Escuta, isto é o seguinte: a minha mãe viu exatamente um jogo, todo o tempo que a esquerda me viu um. E porquê? Porque eu não tinha boleia. E fui trabalhar de manhã e precisava de uma boleia à tarde. Na cabeça do velho, nem sabes onde é que fica, no meio do mundo, do nada. Mas porquê? Os pais levam aos treinos. Eu tenho mães e pais o treino inteiro assim. E eu pergunto, porquê que eles não vão às compras? Porquê que eles não vão dar uma volta? Em Tavira está a haver uma revolta porque o ginásio de Tavira está a fazer os treinos à porta fechada. Os pais estão todos revoltados. Eles estão a fazer um favor aos pais. Estão a tirar a pressão de cima dos miúdos. Eu não posso fazer porque o meu estádio é municipal, não posso fechar um estádio municipal para ninguém. André, mas por isso é que os pais depois chegam a uma certa altura que o filho não quer e os pais sabem o que é que acontece? Ficam chateados. Não, os pais é que têm depressão. E dizem que o meu filho deve estar maluco. Podia ter sido. Porque eles querem obrigar os filhos. Eles é que querem obrigar os... Não é os filhos, eles não sabem o que é que o filho gosta. Eles não sabem, mano. Eles não sabem se o seu filho quer ser barbeiro, se o seu filho quer trabalhar no lixo, o filho quer... Eles não sabem o que é que o filho gosta. Eles estão a obrigar. Entende? E o filho chega a uma certa altura que já pode decidir o que é que ele decide. Não. Olha, vou para a faculdade. Qual é a maior queda da desistência dos miúdos? É dos juvenis para os júniores, ou seja, do sub-17 para o sub-19. É fácil de ver. Nós temos duas divisões no Algarve de sub-17, duas divisões com 24 clubes em coisa. E passas para os júniores e há uma queda de 6 clubes. Ou seja, há 6 clubes que nem conseguem fazer equipa. E os plantéis dos júniores têm 14, 15 jogadores, o plantel do juvenil tem 30. Os miúdos desistem. Porquê? Porque é quando o choque da realidade, o final da puberdade, e começa a ver, se calhar eu não sou tão bom como pensava. E se calhar eu estou vivendo o sonho do meu pai, não o meu. Mas os pés são esses. A universidade e não só. Outra coisa que são as namoradas. À noite, os viciozinhos. Claro. Então, eu no sábado tive que ir para a porta de uma discoteca durante lá meia hora, porque no fim de semana anterior, metade da minha equipa de júniores tinha de sair à noite. Estava tudo morto no domingo, no dia de jogo. Tudo morto. Tudo morto. Então o que é que eu fiz? Este sábado fui lá, tive um bocadinho, fiz um vídeo à porta, porque fui para casa dormir, mas eles também não sabem. Fiz um vídeo à porta a dizer, malta, não vale a pena virem que eu estou aqui à porta. Mas foi uma forma de os impedir e ganhamos no domingo, não sei se foi coincidência ou não, mas olha, se for ritual. Hoje em dia isto aqui... É uma coisa que a gente estava falando aqui antes do episódio começar também, é o fato de que do que a gente considera, a gente não aqui, né? Mas do que muito clube considera como formação. Qual que é a idade de formação e qual que é o momento em que a formação deixa de ser responsável pelo atleta. A partir do momento ali que um menino de 16, 17, 18 anos subiu para a equipe profissional, parece que ele se tornou um adulto formado. E aí a formação não tem mais o toque nele. Até porque, né, em grandes equipes principalmente, o que é o departamento de futebol profissional e o departamento de futebol de formação são duas coisas completamente separadas e até parece que o formador já não tem mais, não tem mais espaço para quem acompanhou a maior parte do tempo, né? E quem conhece, e quem é tudo. Só que aí o menino tá com 17 anos ali ganhando um salário e virou profissional. É uma tem que apertar mais, cara. tem que apertar mais. A formação não pode parar. É você pega ali, por exemplo, e pior ainda, quando são jogadores contratados que vêm de fora. Você pega um Hendrick, um Estevão, que chegou no Real Madrid com 18 anos. Esse cara aí, ele foi um investimento de 50, 60 milhões de euros ali. E você vai colocar um peso no menino que ele não tinha até um mês antes, cara. Ele não era um atleta formado um mês antes e ele não se tornou um atleta formado só porque ele chegou no Real Madrid. Ele ainda é um atleta de formação, uma criança de 18 anos. E aí ele tem que ser tratado como se fosse uma estrela, como se fosse um jogador profissional, como se fosse um adulto formado. Não, é uma criança. Mas eu acho que tem que apertar mais aí. Exatamente. Porque eles vão viver outras coisas, né? Vão Mas o viver outras departamento de formação realidades. do Real Madrid é que ficar em carrego dele. E não é Exatamente. Mas como que você fala isso para um jogador de 60 milhões de euros? É o que tem que ir ao outro. Mas agora, porque cuidado, olha, é fácil ver. Havia clubes que tinham coragem de o fazer. Havia clubes que têm coragem de o fazer. É fácil. Eu tenho um miúdo que está a jogar, imagina, no Sub-15. Já é craque de outra equipa. Chega ao meu clube. Não tem pedalada. Não tem. A pedalada não tem. Mas tem idade para jogar no Sub-13. Ele vai ao Sub-13, temos pena.
Os pais caem em cima, o meu Tá bem, filho joga... mas um gajo que investisse não sei quantos milhões, tu vais querer baixar ele. É para o bem dele, é para o crescimento dele. Sabes o que é que o clube vai, um clube como o Real Madrid, sabes o que é que ele vai querer fazer? Ele vai querer buscar pelo menos metade daquilo que deu, André. Ele não vai querer esperar. Eles não querem. Gajos que chegam ao Real Madrid ou chegam ao Barcelona já têm que ir prontos. Mas não quantos, tem tempo para quantos isso. jogadores é que se perderam assim? Olha, vou dar 2 casos para for de caras. 3 no Barcelona. 3 dinheiro gasto no lixo do Barcelona. Ricardo Quaresma chega ao Barcelona com 20 Sim, anos. mas depois venderam-lhe por não sei quantos milhões. Não, venderam por menos de metade do preço. Claro que venderam, mas foram buscar. Mano, Menos de metade. Aquilo é um negócio que Simão temos ganho. Sabrosa vai para o Barcelona, também jovem. Buma, despachado para o Benfica. Não ficam, não Eles não aguentaram. têm tempo. Eles não querem. É o terceiro, e parece que não aprendem. Trincão, comprado por 31 milhões, vendido por 7 milhões. E agora, quanto é que vale? Mas não tiveram paciência, não quiseram trabalhar. André, Real Madrid, Barcelona não tem paciência para isso. Isto não é aquilo, o futebol é. E hoje isso já vem em contrato. E hoje isso vai, o que passa no Brasil, por exemplo, é que em relação ao Endrick, por exemplo. O Endrick, antes de chegar no Real Madrid, ele estreou no Santiago Bernabéu pela seleção brasileira e fez gol de empate no Brasil e Espanha. Aí como você vai pegar um puto desse que tá jogando como 9 da seleção brasileira, vai chegar no Real Madrid por 60 milhões de euros e você vai meter ele no Castilha pra jogar aqui em Huelva contra o Recreativo? Não vai acontecer, cara. Mas eles fizeram isso com o Vini e com o Rodrigo. E deu mas certo. eles chegaram, mas eles não eram titulares no Flamengo ainda. Eles chegaram um pouquinho mais coisa. Mas e quem teve mais sucesso? Vini e Rodrigo ou o Hendrick? Mas tu vês o Hendrick como é que ele está a andar. Mas o Não é? Já vês como é que o homem está a andar. Alguma coisa não está certa. E aí a gente entra em outro ponto que é o seguinte: você fica centralizando a formação desses meninos nos principais times e não tem espaço para todo mundo. Mesmo para os bons. Claro. A gente pega hoje, tem 2 grandes exemplos no futebol europeu que a gente pode citar aqui, que são o Brighton e o Eintracht Frankfurt. Quanto que o Eintracht Frankfurt vem de avançado só nos últimos 5 anos, por exemplo? Qual que é a questão deles? A academia do Eintracht Frankfurt é sensacional? Não é uma boa academia de primeira divisão, de Bundesliga e tudo mais. Mas o que eles oferecem? E falam abertamente sobre isso. O grande asset que eles têm, a grande ativo que eles têm hoje é minuto em campo. Esses meninos, se não tem minuto em campo, tem que dar andamento. Minuto em campo. Você ser ali o segundo, o terceiro, o quarto atacante do Benfica B na lista de subida. Você vai bater os 23, você vai ter 10 jogos profissionais. No Benfica está a acontecer muito isso. Metade dos miúdos que estrearam pela equipa do Benfica estão a ser emprestados e vendidos. Um está no Moreirense, um foi para não sei onde, está tudo a ir embora. Mas ficou ali. Há uma curva que eu apresento aos pais e digo, quando os pais mudam, vou mudar de clube, é o seguinte. Isto para mim é importante. Do momento em que começa a jogar futebol até os sub-15, o que interessa é a qualidade do treino. E há com cada treinador, desculpem lá, há com cada treinador que eu vejo, eu até me corroio todo por dentro, eu viro a cara para não ver, com algumas coisas que eu vejo. É a qualidade do treino. Por isso clubes apostem nos treinadores, gastem dinheiro nos treinadores. A qualidade do treino vale a pena. Nos sub-17, sabes o que é? Minutos em campo. Se não tens lugar no Almansilense, vai para o Padrense. Se tens lugar no Padrense, vai para o Salir. Tens lugar no Salir, vai para o Alentejo. Mas no sub-17, e é isso que o Eintracht faz, dá-lhes minutos. Mas tu dizes, e os miúdos, mas às vezes nem os treinadores, nem os miúdos mesmo que não querem, eles não estão... Fábio, é o que ele estava a dizer e é verdade. No nosso tempo, tu jogavas na equipa B, quando tinhas alguma qualidade muito acima da média, mas jogavas na equipa principal, eras emprestado à Académica, ou Moreirense, fazias minutos de Primeira Liga. É o que está acontecendo neste momento na nossa Primeira Liga. O selecionador falou sobre isso, que muitos sub-23 não estão a jogar na Primeira Liga. Tu vês o Rio Ave, não tem um português a jogar titular. Eu acho que é mau. Eu acho mau. Então não tens qualidade. Eu ando pelo mundo fora, é verdade, ando pelo mundo fora e toda a gente valoriza o jogador português, da formação. Ainda hoje me estavam a pedir jogadores portugueses. Tu neste momento tens a melhor seleção de 2008 do mundo. Campeões da Europa, campeões do mundo. E não vais valorizar essa geração. É o que estamos a fazer. Eu acho por exemplo, o Hendrick fizeram bem. Foram emprestados ao Lyon, ele está a crescer, está a fazer um trabalho diferente e não sei o que. Tive uma entrevista há pouco tempo sobre ele. Eu acho que os jogadores, estás na equipa B, na taxa para jogar na equipa no Benfica, vais para um Rio Ave jogar, vais crescer. Mas tens de ser, mas tu tens de estar aqui bem, tens de ser um minuto suficiente, porque esses minutos que vêm do Benfica, do Sport, gastam. Não tem mudado nenhuma. Mano, chegam ali e eu estive contigo. Tu recebeste-me no Rio Ave. Um gajo chega ali, e a gente pensa que é. E não, e apanha gajos mais velhos, já não querem saber de ti, já chateados da vida também. Mas tu cresces com essa pessoa mais velha. Imagina um central tem que querer. Isso eu concordo. Porque senão você chega ali com a sensação de que estou aqui daqui a um ano, isso não é problema meu, ano que vem eu estou voltando. Exatamente, isso é outro nível. Eu sou o cara do Benfica que está emprestado. Nunca vi uma meia rasgada. Mas espera aí, tu não estás lá no Sporting, chegas no Sporting, né? Não vês meias rasgadas, o equipamento é sempre todo. Não é? Não, quando chegas no clube é que tu vês a realidade do futebol, livremente. Só que os miúdos que vêm no Nutella, né? A geração Nutella, né? Não quer saber disso. Já vem a receber mais, não sei, mano, bem...
Não pode ser. Não, mas hoje em dia, a Primeira Liga e a Segunda Liga já não tens aquilo que nós apanhamos. 3,67%, é baixíssimo, menos de 4%. Não tens hipótese. Hoje em dia, tu não jogarias na Primeira Liga vindo do Benfica. Muito dificilmente. Porque nem os clubes te aceitariam, não querem um jogador emprestado. Mas depende do jogador. Sim, mas normalmente um jogador que estreia pelo Benfica, pela equipa principal, os outros clubes. Mas calma, o António, quando é emprestado, tem o quê? 50 minutos no Benfica? Com o Mourinho? Também, mas o António. Não, eu não fui emprestado. Eu recebi muitos jogadores emprestados com qualidade. Mas tu fizeste apanhei o Fábio Coentrão, apanhei o André, mas tu fizeste Bandeiras, uma apanhei carreira o Pizzi. bonita. Não, apanhei muitos jogadores emprestados com muita qualidade Sim. e se ingraram depois. Foram ao Rio Ave, jogaram bem. Se for, por exemplo, o Coentrão, até foi para o lateral esquerdo, jogava ao extremo esquerdo. E a coisa correu bem, foi para o Benfica e começou a jogar. O Candeias igual, o Pizzi igual. Ou seja, são jogadores que foram emprestados, valorizaram-se, viram que podiam jogar naquela liga, fizeram a pré-época. Eram jogadores titularíssimos do Rio Ave. Né? O Coentrão jogou sempre, o Pizzi jogou, né? O Pizzi no Paços Ferreira eram jogadores titularíssimos, né? Tinham muito. Mas cuidado, e tu vais antigamente mais ainda, e tu vais encontrar com jogadores que nem sabes foram emprestados. Jorge Costa, primeiro ano de sénior, jogou no Marítimo. Secretário e Folha estavam emprestados os dois ao Braga. Sérgio Conceição no Felgueiras. Sérgio Conceição no Felgueiras. Crescem para. Tu viste o que aconteceu com o Pepe? O Pepe foi ao Sporting fazer testes. Eu apanhei na academia, eu apanhei e vê a carreira linda que aquele homem tem. Agora explica, mas é aqui, André, é aqui. Portugal agora foi campeão mundial sub-17. Foi no meio do ano, 2008. Tem um miúdo ali, meu, que pra mim o gajo é sensacional. Ele tem força física, técnica, qualidade no ar, o Anísio Cabral. Quantos minutos, desde que acabou o Mundial Sub-17, o Anísio Cabral tem no Benfica? Eu vejo ele ali no banco de suplente, às vezes. Né? Quantos minutos ele tem no Benfica? Não, mas não foi agora, não fez gol. Já fez 2 gols. Mas quantos minutos ele tem? O Mourinho disse que ele... Tem poucos minutos. Não, mas eu acho que eles estão-lhe a trabalhar bem. Eu acho que o Mourinho... Entrou, já fez 2 gols. Já 2 gols. Mas aí, e o próximo? Vai ser quando? E o próximo jogo não, que o vai problema ter? Fábio, o problema é que ele precisa de 90 minutos para crescer. Exato, ele precisa semana sim, semana também. Mas o problema é isso, é tu teres no sítio para meteres um miúdo... As equipas B... É equipa B, a equipa B do Porto, a equipa do B do Porto veio aqui jogar, tudo miúdos sabiam, jogar a bola, bom, até porque a aflição, André, mas depois metes na principal e não é igual. Mas cuidado, sabes que onde não há qualidade, ele costuma ver os jogos comigo, ele sabe, os sub-23, a Liga Revelação tem que ser toda repensada, aquilo não tem qualidade nenhuma. Mas aquilo serve para os clubes terem ali os jogadores. A Liga Revelação é bom para os clubes grandes, porque eles jogam com os miúdos juvenis do último ano e os sub-23 para eles é bom. Não sobem. Como o Farense, Rio Ave, não, a Liga Revelação ninguém sobe. Porto, Benfica, Sporting não sobe. Não, isso é nos juniores para B. Na segunda Liga, né? Na segunda Liga, mas na Liga Revelação ninguém sobe. Ninguém sobe, ninguém desce. Eles utilizam os juvenis do último ano e os júniores primeiro para jogar na Liga Revelação para os 22 anos. Isso é bom para os clubes grandes, para o Farense, para o Rio Ave. Não, quer dizer, quem trabalha a Liga Revelação com o objetivo, o Estrela da Amadora e foi o Famalicão, foram campeões. Torriense. O Torriense. Todos eles pegaram depois nesses miúdos e meteram na equipa principal. Se tu fizeres este trabalho, está bem feito. Agora eu vou dizer uma coisa, do Farense a titular do Sub-23 para a equipa principal tivemos quê? O Candeias, o Central, como é que ele se chama? O Dagrela. O Dagrela. E o Dário começou a ter minutos agora. O Dário começou a ter minutos agora e já compramos um defesa direito. Tu tens muitos jogadores emprestados. E o Rafinha também. O Farense está com os jogadores do Sporting, isso, nem emprestados. Agora o Belumi também passou no Sub-23, ele jogou ali. Passou, ainda jogou ali um ano ou dois. Quem? Passou ali o Belumi. O Belumi, um ano, mas rendeu logo. Acho que está na hora de escalarem um bocadinho, não é? Acabou. Ficamos aqui a tarde toda. Por hoje é tudo. Obrigada por assistirem. Partilhem, por favor. Pais, vejam este episódio. Mostrem aos vossos filhos que pode-vos ajudar muito no futuro, a vós e a eles. E sigam-nos nas redes sociais. Sim. #AntónioLemã.pt #AntónioLemã E André Livramento. E o meu OnlyFans.